ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje Gal. Gal é um psicanalista, palestrante, educador parental e escreveu já 3 livros sobre um assunto muito interessante, que é sobre a paternidade presente. E agora que o homem passará a ter direito a uma licença paternidade, a lei está aprovada, mas ela vai levar 3 anos para ser implementado, apenas 20 dias. É isso, Gal? Que os pais já não se tornam pais com 5 dias, a gente já sabe, isso é o atual. Sim. Com 20 dias é um avanço, né? Consideramos que é mais tempo com a esposa, com o filho. Só que esses 20 dias só irão se concretizar em 2029. Muita gente está achando que a partir de 1º de janeiro de 2027, Sim. os pais já terão 20 dias. Não, serão 5 dias gradativos a cada ano, sendo 2027, 2028 e 2029. Então, 10, 15 e 20 dias. A partir de 2029, que a licença paternidade, de fato, terá 20 dias. Olha... É complexo, né? Dá para ser um bom pai, mesmo não tendo a licença paternidade. É um avanço. Eu vejo que no dia a dia eu atendo muitos pais que buscam compreender melhor de si para poder oferecer uma melhor versão, não só para os filhos, mas também dentro de casa, com esposas, né? Eu vejo muitos relatos de esposas que falam: poxa, depois que o meu filho nasceu, eu acabei tendo 2 filhos para criar. Porque os pais acabam achando que é só o papel da mãe. Tem até um ditado, né, que fala que quando você ganha o primeiro filho, vem um de brinde, que é o pai, né? Poxa, é complicado, sim, porque eu entendo que existe uma dificuldade já do homem, que isso daí acho que é nato, de compreender a própria vulnerabilidade, suas limitações, mas não dá para usar isso como uma válvula de escape ou como um tripé para você se sobressair ali das obrigações, né? Claro, mas você se refere à mulher ou ao homem com relação a essa vulnerabilidade? Ao homem. Ao homem. O homem, ele tem uma dificuldade de assumir que ele precisa de conhecimento, ele precisa estudar, ele precisa ir atrás de compreender melhor como ele funciona para ele poder oferecer isso para a esposa e para os filhos, né? E você acha que isso está ligado a quê? Olha, isso está muito ligado ao machismo. Hoje a gente vê, assim, muitos perfis que fomentam a ideia de que homem não troca fralda. E olha, amigo, se você pensa desse jeito, eu acho que, assim, deve estar ali mais ou menos no tempo da caverna ainda. Porque homem troca fralda, e eu te falo com muita propriedade. É muito prazeroso. Eu lembro que, assim, meu filho nasceu, desde o dia que ele nasceu, até ele começar a tomar banho sozinho, eu dei banho nele. Que legal. E eu tinha vontade de cuidar dele nesse momento que ele tinha, ou, por exemplo, uma necessidade de trocar fralda, ou de dar comida, porque eu já não tive, e nunca nenhum homem terá esse privilégio, do gestar. Então, assim, o homem, ele não tem útero, mas ele tem colo. Claro, até porque assim, a mulher, eu acho que ela aprende, porque vai acontecendo com ela, né? Esse processo é totalmente prático, não tem um curso para você ser mãe, para ser pai, né? É aquele cursinho básico ali na maternidade, na paternidade, quando, né, você vai no hospital se preparar para fazer o parto, né? Que não são sempre, que não é para todos. Não é para todos. Eu cheguei a fazer um curso de grávido na época, que era um coletivo específico para os pais que buscavam um parto natural. E eu te falo que foi uma escola. E ali abriu completamente a minha mente por conta de falar, poxa, mas eu volto a trabalhar, né? Depois de 5 dias da licença paternidade. Não. Essa coisa do puerpério, né? Acho que aqueles 40 dias que o marido já fala, poxa, já passou os 40 dias, eu já posso voltar a pensar em sexo? Não tem nada a ver. Eu lembro que no começo do projeto Papai Legal, o meu perfil, a primeira pergunta que eu fiz, só 3 anos atrás, eu falei assim: ei, papai, você sabe o que é puerpério? E eu lembro que de 10 homens que responderam, 8 não sabiam o que era. Achavam que era alguma questão, assim, uma doença, né? Nossa, a mulher tá doente, né? Então, assim, essa doença só melhora depois de 6 meses. Mas que doença maluca, né? Que demora 6 meses para melhorar, que não fica nenhum sintoma. Sim. Então, eu lembro que, assim, mas primeiro, eu precisei
passar por isso com a mãe do meu filho na época. Eu sou separado. Meu filho hoje ele tem 6 anos, sou separado há 4 anos. E eu lembro que na época foi muito importante no processo do divórcio eu ter isso como um conhecimento, ter participado de rodas de paternidade, fiz curso, como é que pega no colo, como é que troca uma fralda com boneco. Claro. E eu acho que isso foi importante porque numa situação de divórcio eu precisei andar sozinho. Eu ia ficar sozinho com o meu filho. E eu vejo hoje mães que têm medo de deixar os filhos com os pais casados, né? Em casa. Sim, Nossa, sim. será que vai saber trocar a fralda, dar banho, dar comida? Muito comum isso, né? Muito comum. A mulher não tem a confiança de deixar o filho com o próprio pai, mesmo sendo casado, como você falou. Separado, então, vira uma confusão, né? É que não é somente, acho que a confusão de não saber, mas é também um pouco, de novo, da vulnerabilidade, não pede ajuda, então acaba, de fato, terceirizando. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho com a minha esposa atual, e como ela não era mãe, né, a gente se conheceu, ela não tinha filhos, e hoje ela já falou algumas vezes pra mim assim, amor, o que mais me encantou foi a sua paternidade. Foi o fato de você, em momento algum, fica aqui um pouquinho que eu vou jogar bola. É seu fim de semana. Então eu faço muita questão de estar com meu filho. Eu ligo pra ele todos os dias. E hoje, poxa, se a gente tem o advento da internet. Claro. Um pai que não é presente com uma videochamada, com, cara, tantas possibilidades de você conversar com seu filho, realmente aí é falta de responsabilidade de conduta paterna. Que é outro tema interessante que saiu nesse final de semana na imprensa, que agora o filho vai ter direito de pedir, né, uma indenização afetiva. Eu achei isso muito interessante, porque tem relação, né? Tem relação, e eu fui atrás para compreender melhor isso, o abandono. O abandono. Então, o abandono parental, independente se é do pai ou da mãe, né? Hoje existem muito mais abandonos por parte do pai. Por parte do pai. Para você ter uma ideia, estatisticamente falando, em 2024, 106.935 crianças nasceram sendo sobre o nome do pai. Que triste, né? Isso é triste, porque assim, nem isso o indivíduo quis, né? Agora, virou lei. Então, você não participar da vida afetiva, esse vínculo com a criança vai se tornar cada vez mais potente na questão da criminalização. Você vai ter custos, você vai ter que participar de questões judiciais para você ter que estar presente. E é tão, assim, meio absurdo, né? Você ter que passar por isso para estar presente na vida do seu filho. Muito. O que a gente costuma muito dizer em rodas de paternidade, eu até escutei isso de uma mulher, né? Que paternidade não é um estado civil. Não, tem homens... Faz todo sentido. Todo sentido. Então, assim, não dá para você falar assim, poxa, vou ser pai. Mas eu acho que hoje eu não tô muito afim, não. Como se fosse algo que você pudesse escolher. Não existe ex-pai. Concorda? E eu vejo muito nas rodas de paternidade que eu atuo e conduzo nas escolas, é o ponto de os pais acharem que, poxa, mas eu já pago as contas. Eu já sou o provedor. Eu já sou pai, né? Eu sou pai porque eu sou o provedor. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Isso volta um pouquinho no que a gente falou do contexto de perfis que fomentam a ideia de que homens não devem trocar fralda. Como se isso tivesse alguma relação, a paternidade, com a masculinidade, né? As pessoas fazem muito essa comparação. Eu acho que agora houve um aumento, não é do fomento devido até a própria série que a gente já assistiu, Adolescência. Existem umas formas de linguagem, né? Emojis, 80-20, machosfera. Tem até um documentário muito legal na Netflix que fala muito bem sobre isso. Agora, fica complicado quando a gente entra nesse contexto, porque a gente percebe, não é só a polarização, mas a gente percebe muito o discurso de ódio. Coloca a mulher num pedestal que é como se a culpa fosse de vocês. Poxa, nasceu, você que vacilou. O filho é teu, nasceu. Exatamente, como se a responsabilidade de engravidar ou não fosse só da mulher, né? É um desequilíbrio tão... Não tem nem lógica. Não tem. Eu uso muito a base científica para trazer alguns conteúdos, né, dentro do perfil do Papai Legal. Então, o último vídeo que eu postei era o impacto de você não impor limites na criança já na primeira infância. E alguns seguidores, né, que me acompanham, falaram, poxa, cara, tem coisa que eu achava que eu era muito permissivo, e aí confundem
permissividade com a Liberdade. liberdade, confundem autoridade com autoritarismo, confundem muito o discurso da educação positiva com tudo pode. Confesso, ficou muito banalizado e transparece que pode fazer qualquer coisa. Uma criança chorando dentro de um mercado, se tacando no chão, não quer dizer que você... Calma, filho, tá tudo bem você fazer isso, vamos conversar em casa. Longe disso. Mas também já vi espancamento. Sai dos do pais. Eu confesso que na minha infância foi na base do chinelo e do cinto. São totalmente diferentes. Mas vem a frase que, assim, eu não costumo dizer que é uma frase ruim, mas eu não vejo muita lógica. Eu apanhei e estou bem. E era pra o quê? Ter matado? Era pra você ter alguma sequela física? Sim. Só porque hoje você é um advogado quer dizer que tudo bem? Então, a educação normalizar. O principal ponto de você educar na base da violência ou do grito é que a criança normaliza a violência e normaliza o grito. Só que quando você grita, você silencia a mensagem. A parte do cérebro da criança, a parte reptiliana, que é a parte de trás, ela fica mais ativa e faz com que a criança tenha mais medo do que de fato compreenda o que você está querendo dizer. Ela quer se proteger. Sim. Né? Então, poxa, papai não me bate mais. E aí você tá num tom elevado, descontrolado, você não tá mais ensinando nada. Na verdade, você tá mostrando pra criança assim, quem manda sou eu sou mais alto, eu sou mais velho. Então, eu tento trazer conteúdos que, de fato, não é somente o positivo ou o ativo, mas é mais consciente do que você tá fazendo. Compreenda o teu comportamento. Seja um bom exemplo. E como seria, assim, eu não digo nem o desafio, mas eu acho que a falta de um pai na educação, pelo teu olhar, não só de educador, mas de psicanalista, a falta de um pai na criação de um filho, onde fica, né, digamos, é normal, hoje em dia a gente ouve muito as mulheres levantarem essa bandeira. Mas eu dou conta. Olha, não conseguiria enumerar nos dedos de tanto que seria os atributos negativos de não ter um pai presente. Por conta disso, tem uma nova lei agora de abandono parental. Sim. Eu lembro que a reportagem citava o caso de uma mulher, já adulta, colocando que pela vida faltou a referência masculina. Sim, sim. Então, o que era o papel do pai? Sim. Mas assim, não tinha um tio, acabou sendo o avô, mas o avô faleceu. E aí, quando você não tem uma referência masculina, preceitos, valores, princípios, não que isso a mãe não vai conseguir fazer, mas é do papel do pai. Já que o pai não tem o gestar, ele não tem aquele vínculo, porque físico mesmo. Já na psicanálise a gente fala muito sobre o começo, né? O começo. Então a Melanie Klein até cita que a criança ainda vê o seio da mãe como um objeto. E aí por isso que existe ali o Terrible Two, mas que na verdade é um complexo do desmame. Sim. A criança, ela se vê, opa, peraí, eu não dependo mais da minha mãe, agora eu posso andar sozinho e eu mesmo tomar um leite numa caneca. Isso é um complexo, né? Isso é difícil para a criança entender esse indivíduo que está começando a nascer com autonomia. Mas assim, a sociedade rotula como Terrible Two, a fase da birra. E birra por quê? Vamos agora jogar para um adulto. Você está entrando numa empresa, você não sabe mexer no sistema. Você não pode fazer uma birra. Mas se você, poxa, ficou chateado. Caramba, não consigo mexer no sistema. Birra adulta. Birra adulta. Carrega pra vida. A gente consegue ver no dia a dia hoje, por isso que os traumas, de certa forma, existem muito no invisível. O livro que eu estou escrevendo... o livro que eu estou escrevendo é exatamente sobre esse ponto, que a gente começa a perceber assim, poxa, mas por que eu não paro em nenhum relacionamento? Por que eu não paro em nenhum emprego? Por que eu vejo a mulher como um ser inferior? Por que eu tenho que ter esse controle sobre as pessoas? Porque eu sempre sou explosivo. Vamos voltar um pouquinho no passado, que é um papo um pouco mais para um psicólogo, porque a psicanálise, por ser uma pseudociência, ela não tem a profundidade que a psicologia vai oferecer. Você acha que a psicanálise ela é mais superficial que a psicologia? Não seria isso. É que a psicanálise, ela vai num ponto que ela vai atuar mais no âmbito do ego
do superego, da identidade do indivíduo. Entendi. A psicologia, ela já vai trazer outros contextos e vai muito mais profundo no ser, na fisiologia, na biologia. Então, a psicanálise ela é como um adendo. Ela participa entendi. da psicologia. Você acredita que até hoje, muitas pessoas, isso assim, a nível de parentalidade é quase igual. As pessoas confundem o que é um psicólogo, o que é um psicanalista e o que é um psiquiatra. Nossa. Completamente apresenta uma dificuldade de compreensão. O psiquiatra, ele é um médico que ele, né, trabalha com toda a estrutura biológica, fisiológica e psicológica, Muito né? mais mental também. Muito mais mental. É. E o psicólogo, ele trabalha basicamente com a psique? Também. Aí entraria um pouco mais a psicanálise. É que o psicólogo, junto com a psicanálise, junto com uma base psicanalítica, ele consegue se aprofundar mais, se aprofundar um pouco mais do porquê que você age assim, né? Então, as diferenças entre ego, superego, o id do indivíduo. Então, quando eu entro na paternidade, muita gente acha que o clínico, fala, pô, o psicanalista ele tem uma clínica, atende pessoas. Na verdade, eu só uso a psicanálise como base parental, para trazer um conhecimento mais aprofundado do pai como indivíduo. Esse autoconhecimento que é necessário ter. Sim, porque a psicanálise, ela trata exatamente disso, do autoconhecimento do indivíduo. Perfeito. Como você funciona. Sim, como você funciona. E aí é possível você, através de mudanças de hábitos, mudar o teu contexto, tuas relações. Com certeza. A psicologia, ela já trata das questões patológicas, é isso? Muito. Exatamente. Aí você explicou muito bem. Aí é quando não é mais possível atuar com um psicólogo que está tentando resolver questões patológicas, biológicas, fisiológicas. Tentamos também utilizar uma psicanálise para compreender um pouco mais, no profundo, como que você funciona. Vamos para o psiquiatra. Que daí já existe uma questão mais de remédio. Genética, talvez? Também, mas é que o psiquiatra ali, ele vai começar a olhar para você e falar assim, poxa, tentamos de uma forma amigável, agora teremos que usar algo para poder te ajudar a ter uma melhor compreensão sobre o que foi dito lá atrás. Que não vou dizer que seria o último recurso, é que muitos dos traumas que a gente carrega, de situações, sintomas, de coisas que a gente passa no dia a dia, vão ter que ser tratados com remédio. Isso não tem nenhum problema. Não, até porque é uma fase. É porque quando a gente entra nessa dificuldade de compreensão do psicólogo, psicanálise e psiquiatra, as pessoas acham que psiquiatra é só pra louco. Nossa, tá tomando um remédio, que louco, né? Ou foi no psicólogo, é louco. Também, nossa, você precisa fazer terapia. Então, cara, a terapia, ela é imprescindível até para o meu filho, que faz terapia. Inclusive, foi importantíssimo ele ter terapia numa parte de divórcio envolvido, porque... Sim. O que eu falo muito para os pais quando envolve uma separação com um filho pequeno? Se a criança, independente da idade, mas vou colocar aqui entre dois que já têm um breve entendimento do que é uma casa, até os 10 anos, tiver dois pensamentos. A culpa da separação é minha. Ou que agora eu tenho duas famílias e eu vou ficar nesse pêndulo de ter que agradar duas famílias de forma diferente, isso é extremamente corrosivo. E nessa hora, você acha que é importante ter a mesma regra para essa criança que vai conviver com duas famílias? Ou não? Ela vai ter que aprender a lidar com regras diferentes? Eu não usaria a palavra regra, mas eu iria no âmbito de rotina. Rotina. Tá. Então, assim, ter rotina é importante, independente da idade ou de casal separado ou não. A rotina é imprescindível. A rotina, ela traz previsibilidade para a criança. Falta de rotina vai fazer com que a criança ela tenha maiores situações de estresse, de ansiedade. Claro. Aí, independente se é casado ou não. Claro que num ambiente de divórcio, isso eu falo como prova social. O meu filho, ele passa hoje, né, nesses últimos 2 anos, por uma questão de distância, ele fica na minha casa um fim de semana sim, não. Antes, a gente tinha uma troca, uma convivência mais próxima, tinha uma residência mais próxima, uma convivência mais rápida, onde eu ficava mais tempo com ele. Mesmo sendo uma menor convivência, a rotina a gente sempre tenta fazer igual. Dorme no mesmo horário, banho no mesmo horário. Só que como ele fica comigo nos fins de semana, obviamente que sábado você pode, às vezes, deixar eu dormir um pouquinho mais tarde. Mas domingo, a rotina tem que ser normal, porque segunda ele vai para a escola. Na sexta-feira, ele vai dormir no mesmo horário. Não é porque amanhã é sábado que ele vai dormir 10, 11 horas da noite. Então,
hora de dormir é 8 horas da noite. Ele com 6 anos segue isso. E é super compreensivo, né? Na minha casa, ele não vê desenho à noite. Na casa da mãe, às vezes ele vê. Eu já liguei pra ele à noite. Ah, papai, tô vendo desenho. E ok. Só que ele tá lá há muito mais tempo do que na minha casa. E se lá funciona dessa forma, ok também. Quando a gente entra em rotina e abre para as regras, ele entende que na casa do papai, a regra é não tem desenho à noite. 6 horas da tarde escureceu, acabou o desenho. Sim. Pode ver um filme, mas tecnicamente ele fica brincando mais com outras coisas, não vê TV. Porque ele gosta de desenho. Então ele sabe que não vai ter desenho. Agora, a rotina é importante até para os pais terem uma facilidade de convivência entre eles, né? Sim, sim. Porque a casa do papai é só festa? Não. A casa do papai pode tudo. Doce, come o que quer? Não. Vai chegar na casa da mamãe, a mamãe vai ser a chata? Por quê? Porque lá tem muito mais regras? Também não. Então, Porque acho que... acaba caindo nesse... Isso é uma coisa comum. Mamãe é É uma chata. coisa comum. Só que Ela o que que educa. eu converso muito com meu filho é exatamente esse ponto. Agora que ele tá com 6 anos, a gente consegue ter conversas um pouco mais aprofundadas. A casa do papai não é férias. Lógico. Então, na casa do papai tem regras, tem a rotina. Só que assim, convenhamos, como eu fico ali de sábado, eu consigo passear com ele. Eu passeio muito mais que no dia de semana, que ele passou o dia na escola, e à noite ele não vai passear, ele vai para casa, vai descansar, fazer lição, vai dormir. Então, ele tem uma rotina, de certa forma, diferente. Mas quando a gente entra nessa questão, o que dá para fazer igual e colaborar para que ele não se sinta prejudicado, onde ele passa a residência fixa é dela, vamos fazer isso. Colaborar. É para uma boa convivência de todos, né? Claro. E outra criança, meu filho ele passou por essa terapia. A criança, com o tempo, é legal ela ter o consentimento de que sim, são duas casas diferentes. São rotinas diferentes, são pessoas diferentes. Mas que o foco dessas duas casas e famílias é ele. Claro, sim. A gente tá aqui para que ele tenha uma boa convivência, para que ele seja feliz, para que ele brinque. Por isso manter a rotina. Até porque passa o final de semana com você, também passa com a mãe, né? Então, Exatamente. tem que... Exatamente. E eu tenho, assim, livre-arbítrio. Pego na semana para passear, almoço com ele, vou no cinema. Sim. Nossa, virou nossos momentos. Já que o fim de semana não é meu, eu pego na semana. Então a gente faz um passeio na semana, fico 2, 3 horas Tem a com rotina. ele. Por uma questão de distância, não fico mais. Não é tão perto da minha casa. E em São Paulo, nada é perto, Nada é rápido. Né? Mas assim, a gente já passou por um processo onde a gente tinha uma metodologia que, assim, principalmente pós-divórcio, para que ele não sentisse tanto, e ele por ser pequeno, era segunda, terça e quarta de manhã comigo, eu deixava na escola. Quinta, sexta, sábado e domingo de quem fosse. Então era 2 comigo e o fim de semana com quem fosse. Então, esse fim de semana é dela, então ela vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, levou pra escola. Se o fim de semana era meu, eu fiquei segunda, terça, quarta, não levei na escola. Ela ficou quarta, quinta e sexta, levou na escola. Sexta eu pegava. Aí eu ficava 5 de novo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta eu levava. Deu super certo. Até um momento que ele foi crescendo, ele já foi entendendo como funcionava as duas casas agora. Sim. E a questão da distância. Então, a mãe foi morar um pouco mais longe, já não tinha mais como ficar buscando na escola todos os dias. Mas assim, quando existe uma boa convivência, quando existe conversa, todo mundo ganha. Claro, lógico. A criança não se sente culpada. E, ao mesmo tempo, todos os 4, né, vamos colocar pai e mãe de cada lado, aí no caso ali padrasto e madrasta, estão cientes e presentes. Então, voltando à tua pergunta sobre a ausência, se a criança cresce só com a mãe, a probabilidade dela lá na frente falar assim, poxa, não tive, sei lá, algumas coisas, assim, no caso de menino especificamente também, é que no caso o meu filho é menino. Poxa, os princípios e valores, como que eu vou atuar com uma mulher? Teve alguém É a ensinando? referência, né? Essa referência, assim, poxa, como é que eu lido com uma frustração masculina? Né? Uma rejeição. Sim. 77% dos presidiários homens no Brasil não tem pai. Não tem? Não tem pai. Não tiveram pai. 77%. Homens. Homens E não mulheres? tiveram. As mulheres já é menor, 26%. Só que o ponto é, a mulher ela não se tornou, não foi pro crime por conta da ausência do pai. Na maioria das vezes, quando você conversa, eu já atuei ali em questões sociais, é muito mais por questão de influência. Para ser alguém na vida, consegui, então eu vou tentar aqui. Foi pro crime. O homem não. O homem, por não ter um pai
que ali era firme, que educou, que soube colocar as regras. Não que a mãe não consiga, obviamente. Sim. mas é que sozinha é mais difícil. É mais difícil. Ela tem que sair para trabalhar. Quem é que vai cuidar do filho? Sim. É muito mais fácil para o homem ir, por quê? Porque o crime, ele já tem a questão do poder, da força, né, da arma. Então, ele vira até uma certa forma, vamos colocar um status aqui, né? Sim. Se você já não tem o que fazer em casa, já não tem boas referências, no crime você é ovacionado. Você tá com dinheiro, você tá com carro. É o poder, né? É o poder. E que impacto tem essa questão agora, né, do pai se tornar presente na vida do filho, na vida dessa mulher? Porque a gente está falando para mulheres aqui que muitas trazem a queixa de se sentirem sobrecarregadas. E não só mulheres que são separadas, mulheres casadas também, por conta do que você começou falando, né? Da cultura machista, né? Dessa educação aí. Olha, eu vejo que hoje é muito complicado com o advento que a gente tem aí da social media e o algoritmo que funciona muito mais pelo lado negativo. Sim. Ele, de certa forma, é maquiavélico. É, verdade. É que o impacto ele é corrosivo a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, o marido que busca um conhecimento quando a esposa está grávida, ser mais presente, poxa, vou numa consulta. Sim, participa. Ela grávida, a mulher, quando entra ali mais ou menos no sétimo mês, sexto, sétimo mês, ela tem tanta dificuldade de fazer coisas por conta das dores na lombar, porque a barriga tá maior, ela já não lava mais louça. A barriga bate na pia. Poxa, amigão, lave a louça. Sim. Em vez de você, assim, ó, em vez de você escalar uma montanha para ser mais homem, supostamente, lave a montanha da louça. Escale a montanha da louça. Ótimo. Lave a montanha da louça. No dia a dia, eu tento falar com alguns pais que já apresentam também esse impacto e percebem, né, esse impacto de uma ausência. Poxa, a minha esposa reclama muito, que eu não faço as coisas, que eu não ajudo. Então vamos lá. O básico bem feito resolve. Resolve e como, né? Se a esposa tá grávida, ou o filho acabou de nascer, então ela tem já uma dificuldade de fazer coisas na casa, e a casa é dos dois, já chega com a janta. Sim. Amor, o que você acha? Então, amor, o que tem de janta? Não, amigão, chega com a janta. Se você não chegar com a janta, e no caso, são 5 dias hoje, atualmente, de licença paternidade, então no 6º dia ele já voltou a trabalhar. E sexta-feira vai ter happy hour, né? E pode, o happy hour e a mãe não, mas dando de mamar a cada 2 horas. Imagina então, se ela pode ir pro bar. Não vai poder. Aí, neste caso, saiu cedo para ir trabalhar, já que você só tem 5 dias, deixa a marmitinha pronta. Daí a esposa não precisa ter que cozinhar. Tá lá cozinhando, o bebê acorda. E outra, o homem tem a caixa do nada. A mãe também. Amor, chegou em casa. Bebê, pega o bebê. Quer fazer alguma coisa? Não quer fazer nada? Senta no sofá e não faça nada. Lógico. Mas eu sei que a esposa vai querer fazer o quê? Tomar um banho. E não conseguiu tomar um banho. Sem pensar no choro. Será que alguém vai tocar campainha? O entregador. Então, são coisinhas básicas que já dá para você diminuir o impacto, porque sim, não tem como. A gente sempre tá em descrédito. A necessidade da criança é a mãe. Principalmente nos 2 primeiros anos. Então a gente está colocando uma necessidade fisiológica, que é peito. A gente está colocando uma necessidade que envolve ainda ali o cheiro. A amamentação. Ainda tem esse complexo de desligamento, né? Nossa, eu já não preciso mais da minha mãe. Então, ter mais paciência nessa transição. Se tiver um irmão, a gente tem a síndrome da intrusão. Existe. O que é isso? Eu não tive mais filho, mas o meu filho teve um irmão do lado da mãe. E ele teve um irmão, na época que o irmãozinho dele nasceu, ele tinha acho que 4,5. Aconteceu, hoje menos, mas vinha acontecendo desde o nascimento, um retrocesso do meu filho. Em que sentido? Poxa, já não sou mais o centro das atenções. Existe uma outra criança que precisa de muito mais cuidado do que eu. Então, não é que deixa de lado, mas ali já não é mais o tempo todo. Então ele começou a ter comportamentos muito infantis. Falava chorando, tudo chorava. Ouvia um não, já chorava. Situações que a gente percebia que ele estava querendo chamar atenção e que eram comportamentos de bebê, de criança mesmo. Já é um menino, 4 anos e meio. Então, quando eu falo para os pais assim, poxa, agora tive um segundo filho. Nossa, agora você tem que ser 3 pessoas. Você tem que ser pai de 2,
Você tem que ser o marido e você tem que ser, cara, o ajudante, a pessoa que tá sempre ali colaborando com a esposa. Até porque pai não ajuda na educação. Pai coeduca. Coeduca, essa é ótima. Eu vejo que muitos pais ainda usam esse tripé. Sim. Eu pago as contas, Aham. eu dou tudo que precisa e se precisar de alguma coisa eu tô aqui. Já sou pai. Eu já sou pai, cara. Eu já fiz a minha parte. Então, assim, pai troca a fralda, Dá pai banho. faz almoço, pai dá banho, pai que sai pra comprar roupa. Eu adoro sair com meu filho pra passear e assim, cara, você quer comer alguma coisa? Vamos comer alguma coisa. Você quer você escolher sua roupa? Escolhe a sua roupa. Tô aqui pra te ajudar. Talvez seja interessante pensar nesse equilíbrio de uma forma que essa paternidade, que vai levar esses anos para, né, ser concretizada, seja após esse período da amamentação, né? Porque a criança fica muito com a mãe nesse período, não? Você acha que não? Talvez seja importante ele estar ali naquele momento da licença maternidade dela, porque talvez seja difícil pensar na questão econômica, né? O pai está afastado, a mãe está afastado. Se eu tô colocando um ponto importante, que eu lembro que no começo da proposta de aumento da licença paternidade, a gente tentou, obviamente, de início, equiparar. Então, poxa, 60 dias, 90 dias, 4 meses seria impossível. Foi reduzindo tanto que a gente, infelizmente, não conseguiu 30 dias para 20. A gente entende como um avanço, mas a gente realmente imaginou que, assim, 2027, cara, 20 dias. O ponto é que, na proposta de 30, existia uma situação onde, se fosse aprovada, 15 dias assim que nasceu e 15 dias no término da licença maternidade. Sim. Por quê? Porque realmente precisa se realocar ao mercado. Então, precisa da volta, dessa transição. Poxa, eu vou trabalhar numa empresa que não apoia. Será que é isso que eu quero? E se a mãe, que acontece muito da mãe ser desligada já na gravidez ou durante o puerpério, esses 15 dias que o pai teria novamente para ajudar a mãe nessa recolocação, né? Agora eu vou precisar procurar um emprego. Então, seriam divididos. Não foi aprovado. Então, esses 20 dias, eu acho que o pai, sabendo administrar com a empresa, tem empresa cidadã que hoje já tem 20 dias. Eu acho que deveria ser, assim, bem flexível, né? Não é de uma vez. Sim. Você não vai se tornar pai em 20 dias. Mas, assim, 5 a 10 dias no começo e depois 5 a 10 dias na volta da licença paternidade, acho que é interessante, porque existe uma colaboração. De fato, você está se mostrando muito mais proativo e produtivo nessa educação e também na parceria com sua esposa. Claro. Porque senão fica assim, é inevitável. Sempre vai ficar sobre a mãe. Sobre a mãe. Sobrecarregado. Sempre sobrecarregado. Né? O papo tá maravilhoso. A gente precisa encerrar com uma dica do que é ser pai presente, como influenciar positivamente, não só, né, o filho nessa questão, como também a mãe, a mulher, a parceira, né? Olha, se eu posso colocar, não somente não classificaria como uma dica, mas assim, o pai, para ele ter a percepção de presença. Ser pai presente. Assim, o que é ser um pai presente? Não colocando idade, tá? Acho que hoje um pai presente, ele tem que trabalhar escutativa. Então, como exemplo, pai chegou cansado do trabalho, filho foi correndo receber. Pai, olha meu desenho. Ah, pera, tô chegando em casa, calma, filho. Sim. Viu o presente? Ele é baixinho? É uma criança ainda? Se abaixa a altura. Presença é olho no olho, é escuta, é abraço. Cara, fala eu te amo. Quantas vezes for necessário. Às vezes meu filho, eu falo tanto eu te amo, que ele fala assim, já sei, você fala assim, ama. Eu falo, cara, às vezes eu brinco com ele, eu falo assim, nossa, esqueci de uma coisa, o quê? Nossa, mas não acredito que eu esqueci desse. O quê, papai? Eu te amo. A presença, ela começa dessa forma. É corpo. Sim. Não é pensão em dia. Sim, claro. Agora, para com a esposa, eu já vejo que é assim. Não é perguntar. E aí, você quer comer aonde? Onde nós vamos jantar? Você tá passando mais um problema. Ela tem que pensar onde. Já fala assim, amor, uma roupa legal. Nós vamos jantar. A gente vai jantar. Onde? Eu vou levar onde? Eu sei que a mulher quer saber. A mulher quer estar sempre no controle da situação. Onde? Mas, cara, não, é hoje a surpresa. Eu vou fazer. Não conseguiu fazer isso? Vai chegar mais tarde no trabalho? Leva janta. E não é de novo. Amor, o que você quer comer?
Cara, leva, Surpresa. passa. Sim. É. Eu acho que essas pequenas atitudes no dia a dia de mostrar que a mulher não tem que pedir. Pedir cansa. Verdade. Eu acho que se antever, se antecipar as situações. O participar, o ser presente seria mesmo você ter essa postura de, olha, eu tô aqui porque você precisa, né? E fazer essa diferença com as atitudes, não com as palavras, né? Tem muito homem que fala e não faz. Mas eu lembro que eu vi uma entrevista muito legal, recente, da Fernanda Lima, que ela falava assim: ver o Rodrigo lavando louça me dá tesão. E a minha mulher, ela usou essa expressão: cara, se eu chegar em casa, a casa estiver limpa, eu trabalho em casa. Eu faço home office. E aí ela fala assim: cara, eu trabalho aqui, né? Nossa, passa a vassoura e tal, deixa a casa limpa. E quando a minha esposa chega, Sim. ela fala: caramba, o brilho é no olhar. A casa tá limpa. Claro. Eu moro ali. Uhum. Meu trabalho, mas eu moro ali, a casa também é minha. Uhum. Então eu vejo que no dia a dia não é difícil. Não, não é. É possível, né? A Não é paternidade presente é possível. Com certeza. Gal, foi um prazer enorme. Nós vamos colocar aqui, ó, seu contato. Ele tem um Instagram muito legal que chama Papai Legal. Legal. Ele dá muitas dicas que, assim, vale para homens e mulheres, Com né? certeza. Eu acho que a gente precisa fazer essa diferença aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de Eu que estar agradeço. aqui, compartilhar seu conhecimento. Agora a gente também vai pedir para vocês lá comentar, compartilhar, ativar o sininho e conhecer o trabalho do Gal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.